Oi, pessoal, bom dia! Nós aí de novo. Gente, olha só. Hoje a gente vai estudar, né, o novo capítulo, que é o capítulo 3, tá? Dando início aí a um estudo sobre economia global, ou seja, economia mundial. Página 54 do livro de vocês, tá bom? Aí vocês acompanham aí a explicação, tá? A economia global, o próprio nome já diz, tá? Isso é a união, né? A interligação de todas as economias do mundo, né? De todos os países, ou seja, todos os países do mundo interligados nas suas economias, através do que? Do comércio internacional, tá? Ou seja, um país comercializando com outro, tá? Isso é economia globalizada. Então, todos os países comercializam com outro. Pensa como se fosse um mercado, um supermercado. No supermercado, o dono do supermercado, ele vende para qualquer pessoa que for lá no mercado dele. Então, são várias pessoas comprando. Pode ser gente, por exemplo, de um mercado de Bom Jardim, Supertal. Pode ter gente vindo de Cordeiro para comprar em Bom Jardim. Pode ter gente vindo de outro lugar que esteja passeando aí em Bom Jardim, por exemplo, do Rio de Janeiro, aí tá passeando aí, ou é de São Paulo, ou é do sul do país, ou também até mesmo pessoas mais próximas aí de Bom Jardim e até da cidade, que vão aí para poder comprar. Então, o mercado, ele consegue vender para várias pessoas dentro da cidade, né? Várias pessoas diferentes. Agora vamos transferir essa analogia para os países. É como se o Brasil, por exemplo, pode vender para vários países do mundo inteiro. Qualquer país que queira comprar o produto brasileiro, né? Ele vai poder comprar por causa do comércio internacional. E a mesma coisa vai acontecer para o Brasil, naqueles produtos em que o Brasil não tem dentro do país, que ele vai precisar comprar, igual na nossa casa. Tá faltando pão, tá faltando biscoito, tá faltando produtos de limpeza, eu preciso ir no mercado comprar, porque está faltando, tá? Então, no Brasil, o que mais falta no Brasil pra gente é a tecnologia, né? Então, produtos de alta tecnologia são comprados em outros países, tá? Então, os outros países também vão comprar com o Brasil os produtos que eles não têm, que eles precisam. Aí vai depender do preço. Os países, por exemplo, o Brasil produz café, mas aí vamos supor que a Argentina também produz café. Aí as duas são vendedoras de café no mundo, os dois países. Então, vamos supor que os Estados Unidos quer comprar café. Aí ele vai ver o quê? O preço e a qualidade do produto, né? Igual a gente faz quando a gente vai no mercado. A gente vê o preço do produto, se é mais em conta, e também a qualidade do produto. Não adianta você comprar uma coisa barata que não vale de nada. Tem que comprar uma coisa com preço justo, né? Nem sempre dá para fazer isso, mas que seja também de qualidade, que você não vai ter prejuízo também aí no seu produto. Então, isso é uma circulação do capital, ou seja, uma circulação dos bens, do dinheiro no mundo inteiro. Isso iniciou lá nas grandes navegações, lá no período das colonizações, quando os portugueses e espanhóis saíram da Europa e vieram colonizar o continente americano, o continente asiático, o continente africano, né? Foram colonizando a maioria dos continentes do mundo, exceto a Oceania, tá? Que depois foi os ingleses. Então,
Portugal e Espanha, que iniciaram aí as grandes navegações, foram os primeiros a iniciar também o comércio internacional, tá? Entre os países. Só que naquela época, os países que eram colonizados pelos portugueses, pelos espanhóis, eram o quê? Colônias. Então, nossa economia, a gente não tinha autonomia, a gente não era independente na economia. A gente só se tornou independente. Como assim? O dinheiro que se fazia com a nossa mercadoria não ficava para o Brasil. Ia para onde? Para a metrópole, que era Portugal. Então, o dinheiro da nossa mercadoria, que era a nossa mercadoria? Qual a economia que os portugueses implantaram aqui no Brasil inicialmente? É só a gente lembrar do ano passado, que vocês estudaram tudo sobre o Brasil. Iniciou com a exploração do pau-brasil, depois com a plantação da cana-de-açúcar, com a plantação de café, depois com a mineração, com a pecuária, né? Então, inicialmente, e o que perdura, né, que é o nosso principal produto internacional, são os produtos do setor primário da economia. Quais são os produtos do setor primário da economia? Da agricultura, da pecuária e do extrativismo, tá? Essas três tipos de atividade do setor do primeiro setor da economia são os de destaque para o Brasil devido à variedade que nós temos de matéria-prima para esses setores, tá? Então, o Brasil, ele é exportador de matéria-prima desde o início lá do período da colonização. Então, toda a nossa produção lá naquela época das grandes navegações, tudo que a gente produzia, né? A mineração, o café, o leite, tudo que a gente produzia, que tinha o dinheiro ia para a capital, que é a metrópole. No caso, Portugal, que era a metrópole. E quem recebia era o rei, né? Ou depois o imperador, né? Dom Pedro e por aí vai. Essa história aí vocês já estão careca de saber. Então, a circulação do capital, ou seja, a circulação da economia, das economias, aí ligação entre as economias, ela iniciou lá no período das grandes navegações. Depois que as metrópoles, né, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, holandeses, franceses, né, a maioria dos países, da Europa Ocidental, quando eles juntaram muito dinheiro que tinham tirado das colônias, eles pegaram esse dinheiro e investiram em maquinário, né? Aí nós tivemos a fase da industrialização, né, que é a Revolução Industrial. Então, iniciou com o investimento feito pelos ingleses, saíram na frente aí com a primeira Revolução Industrial, que também podemos dizer que foi um passo muito grande na produção e no aumento assim, do capital para os ingleses, ou seja, o que antes era produzido só com a mão de obra humana, agora você tem a máquina que vai acelerar o processo de produção, tá? No caso, depois os outros países europeus e até mesmo os Estados Unidos, Japão, que foram os outros 2 países que se industrializaram, passaram pela segunda Revolução Industrial, assim como os países da Europa Ocidental, tá? Com isso, os outros países se industrializaram tardiamente. Quem são esses outros países que se industrializaram tardiamente? Somos nós, os países hoje chamados de subdesenvolvidos, tá? E aqueles que se industrializaram primeiro são chamados de desenvolvidos, tá? Então, antes nós fornecíamos matéria-prima
para eles e eles traziam produtos manufaturados para a gente comprar, tá? E todo o nosso capital era deles. Tudo que nós produzimos era deles, todo o nosso dinheiro. Quando o Brasil se tornou independente, aí sim, toda a nossa mercadoria, todas as nossas mercadorias, todas as nossas vendas das nossas mercadorias que nós tínhamos, passou o dinheiro ficar onde? Dentro do Brasil, para os brasileiros, para o povo brasileiro. Então, tudo que era produzido, tudo que nós trabalhávamos, fica dentro do Brasil, até os dias atuais, tá? Então, por isso a importância de se tornar independente, um país se tornar independente. Só que agora, nós estamos numa nova era, a era da globalização, que é uma evolução dessas indústrias. As indústrias, elas evoluíram. E quem evoluiu primeiro? Quem se industrializou primeiro, que são os países desenvolvidos. Por isso eles são países desenvolvidos, porque eles se industrializaram primeiro, se enriqueceram de início, porque tiraram das colônias. E nós, como não colonizamos ninguém, tivemos que, depois de muito tempo ser explorado, se recriar na economia mundial. Ou seja, ganhar mercado sozinhos, passar a administrar o próprio dinheiro, né? O Brasil passou a administrar seu próprio dinheiro. Então, a gente teve que se adaptar à nova economia. Como a gente está atrasado em relação aos desenvolvidos, a gente está sempre tentando melhorar quanto essa questão da economia para um dia chegar ao patamar de desenvolvido. Mas como que isso acontece? Com a industrialização. Então, quando o Brasil se tornar totalmente independente, novamente, hein, gente? Independente das indústrias, das tecnologias industriais dos países desenvolvidos, que a gente não tem, a gente tem que comprar, né, gente? Então, quando a gente diminuir essa compra de tecnologia, de produtos industrializados, de alta tecnologia, e passar a produzir a nossa própria, aí sim, seremos países desenvolvidos, tá? Ultrapassando, chegando a uma marca aí no mesmo patamar desses outros países que estão lá na frente, tá? Mas isso leva tempo, porque depende da administração econômica de cada país. Aí entra a parte política, tá bom? Eu dei exemplo do Brasil, mas em todo o mundo é assim, tá? Em todos os países são assim. Então, no livro de vocês vai explicar exatamente isso, essa circulação de economia, da economia mundial, tá? A circulação das economias, ou seja, a circulação do comércio entre os países, tá bom? E é fácil perceber isso através da globalização, que é a última fase aí da indústria, a fase da industrialização. Nós estamos na terceira fase da industrialização, que nós chamamos da indústria técnico-científica informacional. Essa industrialização técnico-científica informacional, ela é a da internet, da rede, né? A da globalização, que acelerou o processo de comunicação, de transporte, do comércio, tá? E é muito fácil a gente perceber a presença da globalização no nosso dia a dia, tá? Porque Brasil é um país capitalista, assim como todo mundo, exceto alguns países ou outros. Então, nós comercializamos com o mundo inteiro por sermos capitalistas. Se nós formos socialistas, igual Cuba, por exemplo, aí teríamos dificuldade de estar comercializando com o resto do mundo, porque o socialismo não se dá com o capitalismo, tá? Então, nós
como eu estava falando com vocês, é muito fácil a gente perceber essa presença da globalização no nosso dia a dia, da terceira revolução industrial, tá? E como a gente percebe? Com os produtos que a gente compra. A gente tem até na nossa casa, né? A maioria dos produtos que a gente compra hoje é de algum outro país, né? Se a gente vê a marca da roupa da gente, às vezes não tem marca, né, gente? Às vezes nem tem marca. Mas muitas vezes você vê na etiqueta, você vai lá, Made in China, ou até mesmo Made in Brasil, né? Que é feito no Brasil. Ou pode até ter sido feito na sua própria cidade, mas a maioria dos produtos que a gente compra no mercado também são internacionais, né? Sabonete, perfumes, sapatos, roupas, então uma gama de coisas, além, é claro, dos eletrônicos, principalmente, né? Como celulares, os carros também que nós vimos nas ruas brasileiras são todos importados. Não temos carros brasileiros, tá? São todos importados. Então, por exemplo, a Ford é da Inglaterra, a Fiat é da Itália, a Volkswagen é da Alemanha, né? A Toyota do Japão, né? Então você tem um monte de carros aí circulando no Brasil que não são brasileiros, tá? São carros importados, tá bom? Ou seja, as peças vêm para o Brasil compra as peças desses carros, né? E a montadora que é implantada no Brasil monta os carros para ser vendidos, tá bom? Então, no livro de vocês, para a gente finalizar essa introdução da matéria, vocês vão marcar na página 54, na segunda linha do primeiro parágrafo, depois do ponto, tá assim: é fácil observar essa integração em nosso cotidiano, tá vendo? Aí vocês vão marcar até o ponto, etiquetas. Depois vocês vão marcar as duas últimas linhas, onde começa assim: essas trocas comerciais que se intensificaram ao longo do século XX. Por aí vai, até o ponto. Depois vocês vão marcar as duas primeiras linhas do segundo parágrafo. E por último, o terceiro parágrafo, vocês vão marcar as duas primeiras e as duas últimas, tá? E faça um xizinho nesse mapa aí da página 54, onde fala assim: mapa mundi das maiores transnacionais. Aí vocês vão ver as empresas, né? Que elas têm o quê? Várias nacionalidades, tá? Por exemplo, eu tenho uma empresa de roupa. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela a matriz dela, ela foi criada, a matriz dela, o dono está onde? Nos Estados Unidos. Mas ela possui várias filiais pelo mundo inteiro. Ou seja, ela tem uma lojinha, uma distribuidora, né, da Coca-Cola, vários locais onde prepara a Coca-Cola e tal, no mundo inteiro, que vai vender o seu produto. Mas a matriz é nos Estados Unidos. Então, ela vai vender, no mundo inteiro. Com essas filiais que ela está vendendo no mundo inteiro, nós chamamos de transnacionais, ou seja, várias nacionalidades. E, no caso, o exemplo que eu dei da Coca-Cola, o dinheiro que é arrecadado quando a pessoa produz a Coca-Cola e tal, uma filial, por exemplo, a filial da Coca-Cola no Brasil, todo o dinheiro que é produzido ali nessa filial, né, da venda da Coca-Cola, é enviado para onde? Para os Estados Unidos, para a matriz. O dinheiro não fica no Brasil, tá? A vantagem é que dá emprego para a população, mas a desvantagem principal é que o lucro, no caso os impostos, vão todo para onde? Para os Estados Unidos, tá bom?
Então, as transnacionais são o quê? As filiais de uma grande empresa que tem várias outras dela no mundo inteiro, tá bom? Então é isso.